Aula 5, botão Multistage. Programas necessários. Vamos demonstrar as funcionalidades dos botões utilizando o programa DiaScreen 1.6. Set On, Set Off. Um botão liga e o outro desliga. Momentary. Mantém ligado enquanto o botão é pressionado. Maintained. Mantém o estado do botão após o acionamento. Multistage. A cada acionamento, ele comuta para o próximo estado ou estado anterior. Set Value. Permite escrever qualquer valor em um endereço determinado. Set Constant. Permite escrever um valor fixo em um endereço determinado. Botão Multistage. Irei utilizar o mesmo exemplo da aula 4 que foi feito no programa DiaScreen. Nesse exemplo, irei fazer com que um único botão ligue 5 motores e desligue todos. Na propriedade do botão Multistage, vamos em Tipo de dados e escolher a opção LSB Support State 0. Isso significa que o botão terá um estado desligado. State Counts define a quantidade de estado que terá o botão. Sequence define a lógica do botão. Iremos colocar como Next State. Assim, a cada acionamento do botão, ele irá ligar o próximo bit. Observem que o endereço de escrita do botão só pode ser do tipo Word, mas você pode utilizar o primeiro endereço de uma memória do tipo Relay. No caso, irei utilizar o S, que é um relay interno do CLP. State 0. Coloco o nome do motor que irei ligar no primeiro acionamento do botão. No caso, motor 1, assim sucessivamente até o motor 5. Vou adicionar mais um estado para o botão e nomeá-lo como Desliga todos os motores. No último estado do meu botão, irei colocar uma cor vermelha para destacar quando for o acionamento para desligar todos os motores. Para facilitar nossa programação, vou utilizar a função Duplicate para replicar as propriedades desse motor. Nesse caso, vou utilizar uma coluna por 5 linhas. O espaço entre os motores na horizontal 0, vertical 10. Ele vai duplicar esse motor na direção vertical. Habilita a numeração automática do texto, pois os motores são numerados de 1 a 5. O texto que irá se repetir é o motor %d, é a variável do nome. Nesse caso, a numeração do motor começa a partir do 1. Observe que o endereço dos motores já estão configurados com seu devido endereço. Como o read-write address offset estava em 1, o endereço de cada motor foi somado 1. Utilizaremos agora o programa ESP Soft para desenvolver a programação em ladder.
Para agilizar nossa programação em Ladder, vou utilizar a função Network Continuous Paste para colar linhas com endereços subsequentes. Caso não saiba como configurar para simular o programa, assista a aula 2. Lá ensino como configurar para fazer a simulação offline. A cada acionamento do botão, um motor liga. Mas perceba que o motor não permanece ligado ao ligar outro motor, pois o botão liga bit por bit. Explicarei mais para frente de forma didática. Vou alterar o texto dos motores quando o estado dele fica em 1, para uma melhor visualização. Essa função permite a edição online do programa. Para o motor permanecer ligado, devemos criar um contato de selo da minha saída. Por isso, vou criar um contato normal aberto com o endereço da minha saída em paralelo com o botão que liga o motor. Após a alteração do software, basta clicar nesse ícone para atualizar o programa. Os motores agora estão permanecendo ligados a cada acionamento do botão, devido ao contato de selo que criamos. Porém, eles não irão desligar até interrompemos o contato de selo. Vou criar um contato M10 para interromper o contato de selo dos motores. O contato de M10 será acionado quando meu botão S4 desligar, já que ele é meu último botão que é acionado. Para isso, o contato S4 é configurado como pulso de borda de descida Falling Edge Trigger. Assim, quando S4 desligar, ele dá um pulso na minha saída M10. Entenda a didática desse botão. Como configuramos ele como LSB Support State 0? Ele começa do bit 0 e vai até o bit 5 e depois retorna para o bit 0. Ele utiliza uma lógica binária utilizando o deslocamento de bit do menos significativo para o mais significativo.
Vou colocar um campo numeric display para exibir o valor de S0. Agora vamos mudar a configuração do botão para LSB. Sempre que iniciamos uma simulação, é como se estivéssemos ligando o CLP pela primeira vez, sendo assim o valor da minha variável sempre começa em 0. Por isso que ele começa do bit 0 e vai até o bit 6 e retorna para o bit 1. Vou mudar a configuração do botão para tipo Word com o formato decimal sem sinal. Observa que ele já começa em 1, porque meu programa do CLP está rodando online e o contato S0 está ligado. Agora o contato do botão será ligado de forma binária conforme o número decimal. Nota que na conversão do número 3 decimal para binário, o bit 1 e 2 ficam em 1, ou seja, ligado. O número 5 decimal deixa o bit 1 e bit 3 ligados. E por último, vamos configurar o botão para tipo bit. Esse tipo é limitado em 2 estados, bit 0 e bit 1, que é o contato ligado e desligado. Obrigado por assistir e se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que esteja ingressando nessa área de programação de CLP e IHM. Deixe nos comentários sua opinião e quais foram as dúvidas que ficaram referente ao tema. Nos vemos no próximo vídeo.